Olá, esse vídeo é a segunda e última parte de uma série de 2 vídeos nos quais nós discutimos o conceito de custo de produção sob a ótica da teoria econômica. Nesse vídeo eu pretendo apresentar para vocês as curvas de custo unitário e a relação entre elas, e também discutir um pouquinho os conceitos de economias de escala. Então vamos começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu no vídeo anterior, no qual nós, depois de uma apresentação mais ou menos extensa, nós introduzimos o conceito de função de custo. A função de custo é uma função que associa a cada nível de produção o custo mínimo necessário para obter esse nível de produção. Ela é atribuída a cada empresa, tem a sua própria função de custo. Bom, uma parte importante para a gente é que nós vamos assumir que os custos podem ser divididos entre custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos de produção são os custos associados à contratação de fatores de produção, mas que não se alteram com a quantidade produzida. Usualmente esses fatores são chamados fatores fixos, e muitas vezes os fatores são fixos em virtude do horizonte de análise. Quando a gente está fazendo uma abordagem de curto prazo, a empresa só é capaz de ajustar a sua produção fazendo variar o emprego de apenas um fator de produção. Nós estamos trabalhando com um modelo simplificado, no qual nós assumimos que a quantidade produzida por uma empresa é uma função do emprego de apenas dois fatores de produção, um fator trabalho, que a gente está designando com a letra L, e um fator capital, que a gente está designando com a letra K. Nós vamos assumir, e já assumimos, e vamos continuar assumindo por um bom tempo, que o capital é um fator de produção fixo, de tal maneira que a empresa só pode ajustar sua produção através da contratação do trabalho. Então, o custo fixo é o custo associado à contratação de capital, a quantidade de capital é fixa por hipótese, e o custo variável seria o custo associado à contratação de trabalho. Então, nós fizemos um exemplo no qual nós reconstruímos uma função de produção que eu já havia apresentado antes, e mostramos como que os custos variável, fixo e total são calculados a partir dessa função de produção. Basicamente, eu tenho aqui a quantidade de trabalho, o nível de produção associado a cada nível de emprego de trabalho, assumindo que existe um valor, o trabalho tem um custo fixo por unidade, um custo unitário fixo, então 3 unidades de trabalho, por exemplo, vão custar R$3.000, 6 unidades, então, por exemplo, de tal maneira que uma unidade de trabalho custe R$1.000, eu vou ter o quê? 3 unidades de trabalho vão custar R$3.000, 6 unidades de trabalho vão custar R$6.000 e assim por diante. Nós conseguimos construir aqui a coluna de custo variável associado aos diversos níveis de produto descritos nessa tabela. O custo fixo é constante por hipótese, nós estamos assumindo que seja igual a R$9.000 por mês, É simplesmente uma hipótese para construir um exemplo numérico, de tal maneira que o custo total fica igual à soma dos dois custos. Esse custo total, essa função de custo total, é a função que relaciona a quantidade produzida ao custo total, e ela pode ser expressa graficamente. Nesse gráfico aqui, como a gente viu no vídeo anterior, a produção está sendo representada no eixo horizontal e o custo no eixo vertical. Essa aqui é a curva de custo total, de acordo com o exemplo numérico que a gente viu agora há pouco. O custo total ele não é nulo quando a quantidade produzida é zero, porque eu tenho um custo fixo. Então, o custo total associado ao nível de produção zero é exatamente meu custo fixo, que por hipótese é fixo ao longo de todo o tempo. Então, a gente pode pensar que essa linha horizontal aqui é a minha curva de custo fixo. E a diferença entre a função de custo total e a curva de custo fixo seria a minha curva de custo variável. Então, meu custo variável é a curva de custo total, só que a origem do custo variável se dá nesse pontinho aqui. Então, aqui eu tenho graficamente o nosso custo variável. Isso daqui a gente já havia falado no vídeo anterior.
Bom, uma outra coisa que nós definimos no vídeo anterior, que vai ser importante para o nosso tópico de hoje, né, são os conceitos de custos unitários. Né? O custo unitário é um custo por unidade produzida. Né? Então nós definimos, né, 4 conceitos de custo unitário. O conceito de custo médio seria o custo total dividido pela quantidade produzida, tá? Por vezes também o custo médio é chamado de custo total médio, né, para deixar claro que eu estou falando do custo total, tá? E o custo médio ele é dividido em 2 custos unitários, o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida, e o custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade produzida. Como o custo variável mais o custo fixo é igual ao custo total, o custo variável médio mais o custo fixo médio é igual ao custo total médio ou simplesmente custo médio, né? E um conceito de custo muito importante para a gente, né, o conceito de custo marginal, tá? E o conceito de custo marginal ele está associado, tá, ao impacto que eu tenho decorrente de uma variação na quantidade produzida sobre o custo total, tá? Então, o nosso custo marginal é a variação no custo total dividido pela variação na produção, né? Assumindo que essa variação no custo total aqui em cima, né, é decorrência da variação na produção que está no denominador dessa expressão aqui, né? E como eu havia dito também no vídeo anterior, mas é bom a gente ressaltar porque vai ser importante para a gente, tá? Como a única parte do custo total que varia é o custo variável, né? Então o custo marginal também pode ser expresso como a variação no custo variável sobre a variação na quantidade produzida, né? Eu vou usar a expressão um delta Q aqui, tá? Então, normalmente eu vou falar de custo marginal, eu posso falar que é delta CT, né? Variação no custo total sobre delta Q, tá? Que é igual também, né, ao delta CV, variação no custo variável sobre delta Q, tá? A gente vai usar esse conceito. E por fim, né, eu passei para vocês um exemplo numérico, né, onde nós calculamos, né, para diversos níveis de produção, tá? Os nossos custos unitários, custo variável médio, custo fixo médio e custo médio, né? Então, né, esse exemplo foi dado por essa tabela aqui, né? Aqui eu tenho a quantidade produzida variando de 10 em 10 unidades, de 10 até 120. O que está acontecendo com o custo variável, o que está acontecendo com o custo fixo, que é fixo, portanto, não tem muita graça aqui, né? Sempre 200, tá? E finalmente o custo total, que é a soma dos 2 custos, né? Daí nós calculamos o custo variável médio, que é simplesmente o valor que está na coluna do custo variável dividido pelo valor na coluna de quantidades. O custo fixo médio, a mesma coisa, custo fixo dividido por quantidade para cada linha, né? E o custo total médio, que pode ser calculado ou como a soma do custo variável médio mais o custo fixo médio, ou o custo total dividido pela quantidade, né? O que a gente vai focar um pouco mais hoje é no custo marginal, tá? E é importante notar aqui que, embora essa tabela não deixe muito claro, tá? Cada linha que eu estou calculando o custo marginal aqui, esse custo marginal, ele é calculado com referência à variação de quantidade, tá? Da linha corrente em relação à linha anterior, né? Então, por exemplo, na segunda linha eu tenho uma variação no custo total igual a 86. Por quê? Porque quando a quantidade produzida sobe de 0 para 10 unidades, o custo variável subiu de 0 para 86 reais, né? Tá certo? Portanto, eu tive uma variação de 86, que é o que está marcado aqui, tá? Que também poderia ser calculada como a variação no custo total, de 200 para 286. Vai dar sempre a mesma coisa, né? A variação no custo total é sempre igual à variação no custo variável, né? E a variação na quantidade, né, é a variação de 0 para 10, 10 unidades. Daí, então, esse custo marginal, que é 86 dividido por 10, né, ele é o custo marginal, né, associado à mudança da primeira para a segunda linha, né? E eu estou calculando o custo marginal, tá, para cada mudança de 10 unidades de produção. Então, da segunda para a terceira linha, a quantidade produzida varia de 10 para 20 unidades, por isso aparece o número 10 aqui, né? E o custo variável varia de 86 para 148, que significa uma variação de R$ 62
no custo variável, tá? E vocês vão ter a mesma variação no custo total sempre, por definição, né? O custo marginal, então, associado à mudança de quantidade de 10 para 20 unidades, né, é de R$ 6,2, né? O custo marginal, assim como todos os custos unitários, né, ele é expresso em reais, né, unidade de custo, sobre unidade de produção, tá? Então é R$ 6,2 por unidade produzida, né? Ok? Então é isso que significa o nosso conceito de custo marginal, tá? Enfim, a gente viu, né, que intuitivamente a gente vai interpretar o custo marginal como sendo de quanto custa aumentar o custo por unidade adicional produzida, né? Quanto cada unidade adicional vai acrescentar ao meu custo total, tá? Nós já argumentamos, né, que ele não é necessariamente constante. Eu já vou voltar a falar sobre isso, porque o comportamento do custo marginal está associado ao comportamento daquilo que nós vimos no vídeo anterior, que é o produto marginal. Eu já volto a falar sobre isso, tá? Então, o significado do custo marginal, né, que intuitivamente é o aumento no custo total associado à produção de uma unidade adicional, né, o quanto uma unidade adicional de produto acrescenta ao meu custo total. A gente podia interpretar intuitivamente dessa maneira, tá? E uma coisa que vai ser importante para a gente hoje, né, e também nas nossas próximas aulas, tá, é a relação, né, entre o custo marginal e o custo variável, tá? Então aqui o custo marginal, né, é a variação no custo total dividido pela variação na quantidade. A gente reviu agora há pouco, né, que pode ser que, como a variação no custo total é simplesmente a variação no custo variável, né, então o custo marginal é a variação no custo variável dividido pela quantidade, tá? Bom, então o que eu posso fazer eu tenho aqui custo marginal igual a variação no custo variável dividido pela quantidade. Se eu multiplico o custo marginal pela quantidade, eu vou ter simplesmente o custo variável, né? Simplesmente porque se eu multiplico o custo variável sobre a quantidade pela variação na quantidade, desaparece a variação na quantidade, né? Significa que, né, o meu custo marginal é o produto entre a variação o meu custo variável, a variação no custo variável associado a uma determinada variação de quantidade, é claro, né, é igual a essa variação de quantidade multiplicada pelo custo marginal, associado exatamente a essa mesma variação de quantidade. Isso permite que nós possamos fazer uma relação entre custo variável e custo marginal, que é uma relação que tem um significado gráfico, tá? Então, para isso, vamos começar com esse gráfico aqui, né, no qual eu desenhei aquilo que a gente vai chamar de curva de custo marginal, tá? Mas baseada, né, exatamente nos dados aqui da nossa tabela, né, daquela tabela que eu usei de exemplo, né? Então, o que dizia a nossa tabela? Que quando a quantidade varia de 0 para 10 unidades, o custo marginal é de R$ 8,6 por unidade, né? Quando a quantidade varia de 10 para 20 unidades, né, o custo marginal vai ser de R$ 6,2 por unidade, tá? Então vamos voltar lá para a nossa curva de custo marginal para ver o que ela está representando. Deixa eu apagar aqui, tem uns aqui, né? Então ela está representando o seguinte: olha, quando a quantidade varia de 0 até R$ 10, né, nesse intervalo aqui, né, o meu custo marginal é de 8,6, que está dado por a altura desse primeiro degrau aqui, dessa escadinha, né, que desce e depois sobe, né? Quando a quantidade varia de 10 para 20 unidades, tá, eu tenho uma variação de custo variável que implica em um custo marginal, né, de R$ 6,2 por unidade, que é a altura dessa segunda barrinha aqui, né, ou dessa segundo degrau da nossa escala, tá? O terceiro degrau aqui, que tem uma altura entre R$ 4 e R$ 5 por unidade, né, corresponde, tá, a variação ao custo marginal, né, 4,4, o custo marginal está associado à variação na produção de 20 para 30 unidades. E assim por diante, ok? Então vamos voltar aqui e vamos olhar novamente para a nossa curva de custo marginal, tá? Que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu apagar o que eu tinha desenhado, tá? E vamos nos perguntar, né, o que é essa área aqui, tá? Essa área em vermelho, né, é o ΔQ, que foi de 10 unidades, vezes o custo marginal associado, né, à variação de 10 unidades das primeiras 10 unidades, né,
que era igual a 8,6, né? Eu acho que é 8,6, né? Então, essa área em vermelho, né, se eu pensar que isso daqui é a base do retângulo que corresponde a essa área em vermelho, isso daqui a altura do retângulo que corresponde à área em vermelho, né, então é 10 vezes 8,6, tá? Essa área em vermelho, né, é 86, tá? Que é o ΔQ vezes o custo marginal, que a gente sabe que é a variação no custo variável, tá? Então, isso daqui é a variação no custo variável quando a quantidade produzida sobe de 0 para 10 unidades, né? Bom, o custo variável de não produzir nada é 0, tá? Então, a variação no custo variável de quando a quantidade produzida sobe de 0 para 10 unidades é exatamente o custo variável de produzir 10 unidades. Então, esse retângulozinho aqui é o custo variável de produzir 10 unidades. Se eu pegar, tá, o próximo degrau, tá, e desenhar um retângulo associado a ele, né, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um ΔQ de 10 unidades, né, e a altura desse degrau aqui, né, é o custo marginal, né, associado à mudança de produção de 10 para 20 unidades, né? Enfim, então a área desse retângulo que eu estou achorando aqui, né, o que é? De novo, é um ΔQ de 10 unidades vezes um custo marginal, né? Então, isso daqui é a variação no custo variável quando a quantidade produzida sobe de 10 para 20 unidades, né? Tá certo? E nesse caso aqui vai ser 10 vezes 6,2, se eu não estou enganado, né? Vai ser R$ 62,00 de acréscimo no custo variável, né? Só confirmando se era R$ 62,00 mesmo, isso, 6,2 era o custo variável, né? Então, deixa eu só retornar aqui, tá? Então, essa áreazinha aqui, né, seria de quanto vai ser acrescentado, essa área que eu achorei aqui agora há pouco, representa quanto vai ser acrescentado ao meu custo variável se a minha produção subir de 10 para 20 unidades, tá? De tal maneira que se eu somar essa área que eu achorei agora há pouco com a área que já está aqui marcada, né, em vermelho impresso aqui, né, uma cor mais tomate, a soma dessas duas áreas, né, é o custo variável de produzir 20 unidades, tá? E eu posso estender esse raciocínio, né, assim para frente, né? Quando eu subo de 20 para 30 unidades, tá, eu tenho uma variação, um ΔQ igual a 10, né? E eu tenho um custo marginal que é dado pela altura dessa coluninha aqui, né, desse nosso degrau, né, aqui, tá? E a altura desse custo marginal era de 4, só pegando aqui, 4,4, né, reais por unidade produzida, né? Então, o que eu vou ter aqui é que essa área aqui, né, 4,4, tá? Se eu multiplicar, esse daqui é o custo marginal, né? Se eu multiplicar o ΔQ de R$10 por 4,4, eu vou ter a área desse retângulo aqui, que é o custo variável de se produzir, a variação do custo variável, né? Quanto é acrescentado ao custo variável quando a minha produção sobe de 20 para 30 unidades, né? Então, se a área que já está marcada aqui em um vermelho contínuo, não achorado, né? Representa o custo variável de produzir 20 unidades, o custo variável de produzir 30 unidades, né? É essa área mais a área do retângulo, né, definido pelo próximo degrau aqui da nossa curva de custo marginal, né? Seria essa área aqui, a área associada ao custo variável de produzir 30 unidades. De um modo geral, tá? O custo variável de produzir qualquer quantidade aqui vai ser a área abaixo dessa curva de custo marginal, tá certo? Até, né, a quantidade na qual eu estou querendo calcular o custo variável, né? Então aqui eu tenho o custo variável de produzir 40 unidades, 50 unidades, 60 unidades, 70 unidades, 80 unidades, 90 unidades e assim por diante, tá? Então a gente pode dizer o custo variável é a área abaixo da curva de custo marginal. Vai ser uma interpretação que vai ser útil para a gente daqui a pouco, tá? E das nossas próximas sessões também, tá? Bom, aqui o custo marginal eu calculei, né, assumindo que a quantidade produzida está subindo de 10 em 10 unidades, né? De tal maneira que os degraus dessa curva aqui, né, eles são degraus que têm uma largura, né, uma base de 10 unidades, né? E a altura aqui é dada pelo custo marginal calculado para cada uma dessas variações. Bom, eu poderia ser mais
fazer tentar calcular o custo marginal de uma maneira mais fina. Em que sentido? Eu poderia, ao invés de fazer a quantidade produzida variar de 10 em 10 unidades, fazer ela variar de 5 em 5 unidades. O que aconteceria? Eu teria os meus deltas, como os meus delta Qs, né? Eles variariam de 5 em 5 unidades. Esses degraus que eu desenhei agora há pouco, eles teriam, né, divididos pela metade, né? Meio degrau à esquerda, meio degrau à direita, tá? E a minha curva de custo marginal ia ficar assim, né, com degraus mais estreitos. Mas de qualquer maneira, né, continua valendo que a área abaixo da curva de custo marginal, tá, é o nosso custo variável, tá? Então, por exemplo, aqui como eu estou calculando essa área abaixo da curva de custo marginal até 90 unidades, né, aqui eu tenho o custo variável de produzir 90 unidades, tá? Bom, e se eu fizesse ainda uma gradação mais fina ainda, né, fazendo a quantidade variar em deltas Q menorzinhos ainda, né? O que vai acontecer com o meu custo marginal? Bom, eu vou ficar com degraus menorzinhos. Por exemplo, se eu fizer, tá, a quantidade produzida variar de 1 em 1 unidade, o meu degrau, a minha curva de custo marginal vai ficar com essa cara aqui, né? Bom, então fica claro, né, que quanto mais fino é o ajuste de quantidade que eu considero para calcular o custo marginal, né, mais a minha curva de custo marginal vai se aproximar, né, de uma curva contínua, né, e suave, né, não aquele escadinho, mas uma curva suave, tá? Os economistas gostam de trabalhar com essas curvas suaves, porque quando a gente joga matemática para modelagem, enfim, mais avançada, né, é mais conveniente uma curva suave que permite que a gente use cálculo. Tal cálculo a gente tem que aprender, mas depois que aprende a gente vê que facilita muito as contas, né? Então é mais conveniente supor, né, que existe uma curva suave de custo marginal, tá? Então os economistas gostam de suavizar a curva de custo marginal, tá? Mas a ideia é essa, né? O custo marginal é a variação no custo total dividido pela quantidade. Formalmente, para quem sabe um pouquinho de cálculo, né, o custo marginal podia ser calculado como sendo o limite quando a variação na quantidade vai para zero da variação no custo total ou no custo variável, né, dividido pela variação na quantidade, tá? Seria esse o conceito matemático, né, de custo marginal com o qual os economistas gostam de trabalhar. Para nós não é tão importante, né, lidar com isso, mas reter essa ideia, tá? A área abaixo da curva de custo marginal, mesmo que seja uma curva suave, como a gente desenhou aqui, ela representa o custo variável de produção, né? Por exemplo, nesse caso aqui, essa área que está destacada em vermelho, né, como é uma área abaixo da curva de custo marginal entre 0 e 90 unidades produzidas, é o custo variável de produzir 90 unidades do meu produto, tá, ok? Então, isso aqui é a primeira observação importante para a gente sobre o custo marginal, tá? Uma outra observação importante que vai nos ajudar a entender por que eu desenhei uma curva de custo marginal com esse formato aqui, né, um formato em U, tá? A gente observar que existe uma relação entre custo marginal e produto marginal, né? E essa relação pode ser entendida da seguinte maneira. Vamos assumir, tá, o nosso modelo em que eu tenho apenas um único fator variável, tá? E vamos chamar de W, tá? É o custo de uma unidade de trabalho, tá? Tá? Porque eu já vou usar o W, né? Então, o meu custo marginal, tá, é a variação no custo total dividido pela variação na quantidade, que é a variação no custo variável dividido pela variação na quantidade, uma vez que eu só consigo, né, ajustar o custo variável, tá? Então, vamos supor que eu promovi um aumento de quantidade. Para isso, eu precisei contratar mais do meu fator variável, que, por hipótese, aqui no nosso modelo, o trabalho, né? Então, vamos chamar de ΔL quanto eu contratei a mais de trabalho, tá? Se eu multiplico ΔL pelo custo unitário do trabalho, eu vou ter o aumento do meu custo total, de fato, do meu custo variável, tá? Então, eu posso dizer que no nosso caso aqui, né, na hipótese que a gente adotou, o custo marginal é o W, o custo de aquisição ou custo associado à contratação de uma unidade do nosso fator variável, vezes a variação no emprego do fator variável, dividido pela quantidade. Ok? Bom, agora eu vou dividir o numerador e o denominador dessa expressão aqui, tá? Ambos por ΔL, né? De tal maneira que em cima
O ΔL dividido por ΔL vai ficar igual a 1, não preciso mais colocar. Em cima, no numerador dessa expressão, eu vou ficar apenas com W. E no denominador eu vou ficar com ΔQ sobre ΔL. Né? ΔQ sobre ΔL, a variação na quantidade produzida dividido pela variação no emprego do fator variável. Isso aqui o que é? É o que a gente havia definido como produto marginal, produtividade marginal ou rendimento marginal do fator trabalho, do nosso único fator de produção variável. Né? Então, o custo marginal é igual a o custo do fator de produção variável dividido pela produtividade desse fator de marginal, né, desse fator de produção variável. Tá? Então, o custo marginal ele tem uma relação inversa, né, com a produtividade marginal. Isso quer dizer, quando a produtividade marginal aumenta, o custo marginal diminui. Quando a produtividade marginal diminui, o custo marginal aumenta, né, que é o que está colocado aqui, tá certo? Bom, agora vamos lembrar, né, da lei dos rendimentos marginais decrescentes, ou da lei da produtividade marginal decrescente, que dizia que a partir de determinado momento, né, quando eu vou aumentando o emprego de um fator variável, chega uma hora que a produtividade marginal desse fator variável começa a diminuir. Tá? Bom, para aumentar a produção, eu preciso aumentar o emprego do fator variável, né? E se eu vou aumentando a produção, vou aumentando o emprego do fator variável, né? E vai chegar uma hora que a produtividade marginal do fator variável vai diminuir. Então, aumentando a produção, chega uma hora que esse denominador aqui começa a diminuir, o que significa que essa fração aqui começa a aumentar. Então, a partir de determinado momento, quando eu aumento a produção, tá? O meu custo marginal começa a crescer. Tá? Isso é verdade quando eu tenho um único fator variável, mas vai ser verdade tá, em qualquer situação razoável de curto prazo, quando eu tenho alguns fatores fixos e outros variáveis. Só que daí matematicamente é um pouquinho mais complicado. Para mostrar, eu vou ficar só com a ideia intuitiva que a gente demonstra no caso de um fator variável. Né? Então isso significa que ao aumentar a produção, chega uma hora que o custo marginal começa a crescer. E por isso que a nossa curva de custo marginal que a gente havia desenhado tinha esse trecho crescente. Né? Esse trecho crescente da curva de custo marginal corresponde tá, ao trecho no qual a produtividade marginal do meu fator variável é decrescente. Meu fator variável contribui cada vez menos para aumentos da produção. Então fica cada vez mais custoso aumentar a produção, né? Porque basicamente tá, isso aqui está refletindo o fato de que os meus fatores fixos, né, eles estão funcionando como um gargalo para o aumento da produção. Né? Eles dificultam esse aumento da produção tanto mais quanto maior for o nível de produção. Tá? Então eu devo esperar uma curva de custo marginal ascendente a partir de alguma quantidade. Tá? Mas nada exclui que ela tenha um trecho inicial descendente. Né? Por exemplo, como a gente viu no vídeo anterior, pode ser que nos primeiros, para produção muito baixa, um aumento de contratação do fator variável permite uma distribuição mais eficiente desse fator variável, né? E, portanto, ganhos de produtividade crescentes e produtividades marginais crescentes do fator variável, o que representaria, né, custo marginal decrescente. Tá? Mas vai chegar uma hora, quando começar a prevalecer a lei dos rendimentos marginais decrescentes, que o meu custo marginal começa a ser crescente. Então a minha curva de custo marginal vai ter sempre esse vai ter sempre esse desenho, né, em forma de U. Tá? Bom, essa curva de custo marginal que eu desenhei aqui, ela está associada, né, e eu poderia matematicamente, tá, ela está associada exatamente a essa tabela que a gente desenhou aqui para dar o exemplo, né, de medida de custos unitários. Tá? E eu vou pegar todos os pontos associados a custo médio e custo variável médio que estão nessa tabela, assim como o custo fixo médio, e vou marcar esses pontos também aqui, tá, no nosso gráfico, né, nesse gráfico que a gente tem aqui. Tá? Então esses pontos aqui correspondem aos pontos do custo variável médio daquela tabela, tá, que a gente havia marcado. E eu vou uni-los com uma curva aqui, né? E essa aqui é a minha curva de custo variável médio. Tá? Tem uma coisa notável aqui, tá? Que é a relação entre, tá, a minha curva de custo marginal e a minha curva de custo variável médio. Né? O que vocês podem ver é o seguinte: o custo variável médio primeiro, né, e o custo marginal, na origem eles coincidem. Né? De fato, o custo marginal e o custo variável médio, o custo variável médio, não é definido, né, para uma quantidade igual a zero. Simplesmente
Porque para uma quantidade igual a zero, eu teria que dividir o custo variável, que seria zero, pela quantidade produzida, que seria zero. Zero dividido por zero é uma grandeza não definida, né? Então, essa curva aqui teria uma bolinha vazia, né, aqui no eixo vertical, né? Ela não toca o eixo vertical, ela chega tão próximo quanto você queira do eixo vertical, mas não toca o eixo vertical, né? Bom, mas as duas curvas tendem a encostar, né, nesse ponto do eixo vertical, né? O limite das duas curvas, quando a quantidade tende a zero, tá, é o mesmo, né? O valor do custo marginal e o valor do custo variável médio, quando a quantidade produzida tende a zero, tende a ser o mesmo, né? E a razão disso é a seguinte, né? Porque você pode pensar o seguinte: vamos supor que eu esteja calculando, para dar uma interpretação intuitiva, né? Eu esteja calculando, né, o custo marginal, pegando, né, sempre delta custo variável dividido por delta Q, né? Tá certo? O custo variável de produzir zero é zero, ok? Daí eu vou pegar o custo variável de produzir, digamos, vamos supor que eu vá calcular isso aqui, esse custo marginal, fazendo a quantidade produzida variar de em uma unidade, né? Então, o custo variável de produzir a primeira unidade, né, bom, vamos chamar custo variável de 1, tá certo? Qual que é o custo marginal associado, tá? Calculado quando a quantidade produzida salta de 0 para 1 unidade. O custo marginal vai ser a variação no custo variável, né? O custo variável de produzir uma unidade, menos o custo variável de produzir zero, que é zero, né? Dividido por 1, que vai ser o custo variável associado à primeira unidade, tá? Se a primeira unidade estiver bem pertinho do zero aqui, né? E a curva de custo marginal e a curva de custo variável médio grudaram quando elas estavam bem pertinho do zero, né? Se eu fizer o meu custo marginal ser calculado para delta Q cada vez menorzinhos, tá? Essas duas curvas vão grudar cada vez mais próximo do eixo vertical. Então, essa daqui é a primeira constatação. A segunda constatação, né, é a seguinte: quando a curva de custo marginal está abaixo da curva de custo variável médio, a curva de custo variável médio é decrescente. Quando a curva de custo marginal está acima da curva de custo variável médio, a curva de custo variável médio é crescente. Esse resultado pode ser explicado também intuitivamente, né? Bom, o que é o custo marginal? É quanto vai ser acrescentado ao custo variável médio quando eu produzo uma unidade adicional, né? O quanto é acrescentado ao custo variável médio por unidade adicional produzida, né? E o que é o custo variável médio? É o custo variável no qual eu incorri pelo total de unidades produzidas até aqui, né? Então imagine que o custo variável seja 10 e o custo marginal seja 15, né? Significa que a próxima unidade produzida vai acrescentar R$15, tá, ao custo variável, enquanto em média as unidades produzidas até aqui acrescentavam R$10 ao custo variável, né? Então essa próxima unidade vai puxar o meu custo variável médio para cima, né? Eu estou fazendo uma média de valores que até aqui, em média, foram R$10, né? E agora eu vou acrescentar ao cálculo dessa média um valor de R$15. Esse valor de R$15 vai subir essa média para cima. E ao contrário, né? Se eu tiver o custo marginal for menor do que o custo variável médio, significa que a próxima unidade produzida vai acrescentar ao meu custo variável menos do que em média as unidades produzidas até aqui haviam acrescentado, e portanto o custo marginal vai puxar, né, o meu custo variável médio para baixo. Então, nessa região aqui, né, na qual a minha curva de custo marginal está abaixo da curva de custo variável médio, tá, o custo marginal está puxando para baixo, ou seja, provocando, fazendo com que a curva de custo variável médio seja decrescente, né? A partir desse ponto aqui, né, nesse ponto aqui, o custo marginal é igual ao custo variável médio. Significa que, marginalmente, localmente, o custo marginal tem quase nenhum impacto sobre o custo variável médio. E à direita desse ponto aqui, quando o custo marginal está acima do custo variável médio, cada nova unidade produzida vai acrescentar ao meu custo variável, né, mais do que, em média, as unidades produzidas até então haviam acrescentado. Isso vai puxar para cima meu custo variável médio. Então, esse formato em U da curva de custo variável médio, né, decorre do fato de que eu desenhei uma curva de custo marginal
que inicialmente estava abaixo da minha curva de custo variável médio, né? E a partir de um momento, né, cruzou essa curva e ficou acima, né? Em virtude da lei dos rendimentos marginais decrescentes. E com isso a curva de custo variável médio passou a ter esse formato ascendente. Tá? Então aqui a razão, né, pelo esse formato em U da minha curva de custo variável médio. Agora eu vou acrescentar, tá, uma terceira curva, tá, que é a curva correspondente aos pontos da nossa tabela, né, dessa tabela aqui, né, que descrevem o custo médio de produção. Tá? Então está aqui a nossa terceira curva. Deixa eu colocar aqui. Desculpem, saltei para o slide errado. Agora sim, né? Aqui nossa curva de custo total médio, ou simplesmente custo médio, né? O que a gente pode dizer, tá? Bom, primeiro, a curva de custo total médio, ela nunca cruza, né, o eixo das quantidades, tá? Ou, para colocar mais claramente, desde que exista algum custo fixo, né, a curva de custo total médio nunca vai cruzar o eixo vertical, tá? À medida que a quantidade vai tendendo a zero, o custo total médio vai tender a infinito, se houver, tá, algum custo fixo, né? Por quê? Porque quando a quantidade tende a zero, o custo total tende ao custo fixo, que é maior do que zero, por hipótese, né? Então, eu vou ter o custo fixo dividido por um número cada vez menor, né, mais próximo de zero. Essa fração ela vai ficando cada vez mais alta e tão alta quanto eu queiro. Né? Então, o meu custo total médio aqui, à medida que eu me aproximo do eixo vertical, ele vai para infinito, desde que exista um custo fixo. Se não houver custo fixo, o custo total médio vai ser igual ao custo variável médio. Ok? Mas notem que eu tenho a mesma propriedade, né? A minha curva de custo médio, ou custo total médio, né? Ela é decrescente quando o custo marginal está abaixo dela e ela passa a ser crescente quando o custo marginal está acima dela. E a explicação é exatamente a mesma, né? O custo marginal, ele me diz quanto é acrescentado ao meu custo, tá? Variável, mas também ao meu custo total, evidentemente, né? Quando eu produzo uma unidade adicional. E o custo total médio, ou simplesmente custo médio, me diz quanto as unidades produzidas até aqui, em média, né, acrescentaram ao meu custo, está considerando também o custo fixo médio. Né? Então, isso daqui está dizendo o seguinte, né, que quando eu produzo uma nova unidade produzida, se o custo dessa nova unidade produzida, ou seja, o custo marginal, for menor do que o meu custo médio, essa nova unidade produzida vai puxar o custo total médio para baixo. Né? Quando o custo da minha nova unidade produzida for maior que meu custo médio, ou seja, nesse ramo aqui da minha curva de custo marginal, essa nova unidade produzida vai puxar o meu custo médio para cima. Então a minha curva de custo total médio também tem um formato em U, né? A diferença aqui, né, é que sempre que houver algum custo fixo, tá, o meu custo total médio aqui, ele vai, né, para infinito quando a quantidade produzida vai para zero. Tá? Bom, faltou colocar aqui, né, a última curva de custo unitário, que de fato ela já está implícita aqui, que é a curva de custo fixo médio. Né? A curva de custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade produzida, tá? E vai ser... eu marquei aqui os pontos do custo fixo médio, aqui está a minha curva de custo fixo médio. Né? Essa curva aqui é uma curva, né? É o custo fixo dividido pela quantidade produzida. O custo fixo médio, né, é sempre, tá, a diferença entre o custo total médio e o custo variável médio. Então a distância entre essas duas curvas aqui é igual ao meu custo fixo médio. Tá? Então, por isso que eu digo que implicitamente a minha curva de custo médio já estava nesse gráfico aqui, tá certo? E uma propriedade interessante da curva de custo fixo médio, né, é que em qualquer ponto dessa curva, por exemplo, nesse ponto aqui, no qual a quantidade produzida é 90 e o custo fixo qualquer coisa aqui, tá? Quando eu calculo essa área aqui, né, do retângulo, né, definido pela origem e um ponto qualquer da minha curva de custo médio, eu vou achar sempre a mesma área, independentemente de qual seja o ponto de referência que eu levo em consideração. Tá? Ou seja, a área desse primeiro retângulo que eu achorei aqui também vai ser igual à área desse segundo retângulo que eu vou achorar aqui. Né? Por quê? Porque o custo fixo médio, né, é o custo fixo dividido pela quantidade. Então, aqui eu tenho no eixo horizontal, vamos pegar aqui o nosso primeiro retângulo que eu havia desenhado, né?
Então, o custo fixo médio é o custo fixo médio, é o custo fixo dividido pela quantidade. Então, aqui eu tenho uma quantidade igual a 90, né? E esse retângulo aqui tem a quantidade igual a 90, e a altura desse retângulo, né, o custo fixo médio, é o custo fixo médio de se produzir 90 unidades, né? Então, se eu pego, né, o custo fixo médio, então a área desse retângulo aqui é o custo fixo médio de produzir 90 unidades, vezes as 90 unidades, né? Bom, mas quando eu multiplico o custo fixo médio pela quantidade, que é o que acabei de fazer, eu vou obter meu custo fixo, né? E como o meu custo fixo, independentemente da quantidade produzida, tá? O meu custo, a área, né, de qualquer retângulo, né, que tenha por vértices opostos a origem, né, e um ponto qualquer sobre a minha curva de custo fixo médio, né, essa área sempre vai ser, né, por exemplo, a área desse retângulo aqui sempre vai dar o mesmo valor, né? Por exemplo, a área desse retângulo que eu vou marcar aqui em verde, né, ela vai dar o mesmo valor que a área daquele retângulo que a gente achurou em cor de laranja, tá? Então são essas aqui as curvas, né, de custos unitários, tá? No nosso próximo slide aqui eu simplesmente enuncio, né, a relação entre esses custos unitários, tá? Que a gente já acabou, que eu já acabei de descrever para você, né? Para vocês, né? Então, quando a quantidade produzida se aproxima de zero, o custo marginal tende a se igualar ao custo variável médio. A curva de custo marginal cruza a curva de custo variável médio quando este é mínimo, né? E eu podia até ter colocado quando o custo marginal está abaixo do custo variável médio, o custo variável médio é decrescente, quando ele está acima, o custo variável médio é crescente, e a curva de custo marginal, a mesma coisa vale, a mesma relação vale entre a curva de custo marginal e a curva de custo médio. Quando o custo marginal está abaixo da curva de custo médio, o custo médio é decrescente, quando a curva de custo marginal está acima da curva de custo médio, o custo médio é crescente, né? E a curva de custo marginal cruza a curva de custo total médio quando este é mínimo, ok? Bem, um truque que a gente vai fazer com alguma frequência, ou a gente vai precisar fazer nas próximas sessões, tá? A partir dessas curvas de custo unitário, recuperar, tá? Os custos não unitários, né? Ou seja, custo total, custo variável e custo fixo, tá? Então, a primeira relação, né? Vamos supor que eu esteja produzindo uma quantidade Q barra aqui, né? De tal maneira, né, que o meu custo total seja dado, né, esteja dado aqui sobre a minha curva de custo total, né, seja essa distância aqui, eu tenho o custo total de produzir essa quantidade Q barra, né. Bem, essa área aqui, né, a área desse retângulo, então vai ser Q barra, esse aqui é o custo total médio de produzir Q barra, perdão, né, tá certo? Aqui é Q barra, aqui é a minha curva de custo total médio. Então, a área desse retângulo aqui é Q barra vezes o custo total médio de produzir Q barra, né? Bom, mas se o custo total médio de produzir Q barra é igual ao custo total de produzir Q barra dividido por Q barra, né? É claro que o custo total de produzir Q barra é igual, né, a Q barra vezes o custo total médio de produzir Q barra. Então, a área desse retângulo que eu acabei de marcar aqui, né, essa área tá, o meu custo total de produzir Q barra, tá? Então, primeira relação, né, em qualquer ponto da minha curva de custo total, tá, de custo total médio, né, o custo total associado à quantidade representada nesse ponto é dada pela área do retângulo, né, que tem como um dos vértices o ponto sobre a curva de custo total médio e como vértice oposto a origem, ok? A mesma coisa a gente pode fazer, né, com as outras curvas, né, por exemplo, a curva de custo variável, que para a gente vai ser interessante, né, se eu estiver produzindo Q barra aqui, o que vai acontecer? Quando eu pego o retângulo que tem um dos vértices nesse ponto aqui, que é o custo variável médio de produzir Q barra, e outro ponto a origem, tá? A área desse retângulo aqui, né, vai ser Q barra vezes o custo variável médio de produzir Q barra, que vai dar o custo variável de produzir Q barra, tá? Então, a área de um retângulo, tranquilo, né? Bom, e nós vimos agora há pouco, né, que
Tem uma outra maneira de eu calcular o custo variável de produzir Q barra, né? Essa outra maneira consiste no quê? Eu calcular a área abaixo da curva de custo marginal, tá? Entre 0 e Q barra. Eu também vou obter, quando eu faço isso, o custo variável de produzir Q barra, tá? E para nós, né, eu vou fazer um truquezinho aqui, mas que vai ser útil lá para frente, tá? Que é o seguinte: vamos decompor, tá, o custo variável de produzir Q barra, tá, em dois pedaços, tá? O primeiro é o custo variável. Olha, aqui é o ponto no qual o meu custo variável médio é mínimo, né? Esse ponto que eu estou marcando aqui em vermelho, né? Vamos chamar essa quantidade aqui de Qtil, por exemplo, né? Só dar um nome para ela, tá? Bom, eu vou calcular o custo variável de produzir Qtil, tá? Eu podia calcular de duas maneiras, né? A área abaixo da curva de custo marginal, né? Ou a área do retângulo, né? Que tem um dos vértices, né? O ponto sobre a curva de custo variável médio associado a Qtil e o outro vértice a origem, né? Eu vou calcular dessa maneira aqui, tá? Então, se eu calcular essa área aqui, tá? O que é essa área aqui, tá? Essa área que eu deixei achurada aqui, né? Essa área aqui, né? É o custo variável de produzir Qtil, tá? Agora, vamos marcar uma outra área aqui em verde, que é a área que vai de Qtil até Q barra e está debaixo da curva de custo marginal, tá? Então, essa área aqui. Bom, se eu tivesse calculado essa área em verde, né, desde a origem até Q barra, tá? Essa área aqui corresponderia ao custo variável de produzir Q barra, tá? Se eu tivesse calculado essa área em verde da origem até Qtil, ela corresponderia ao custo variável de produzir Qtil, tá? Então, essa área que eu marquei em verde, de fato, né, é a área que corresponde ao custo variável de produzir Q barra, que seria a área desde a origem até Q barra, né, tá certo? Menos, tá, a área sobre a curva de custo marginal desde a origem até Qtil, né, que seria o custo variável de produzir Qtil. Então, essa área em verde aqui, ela é o custo variável de produzir Q barra menos o custo variável de produzir Qtil. Então, se eu somo a área em verde mais a nossa área em vermelho, o que eu vou ter? Eu tenho o custo variável de produzir Q barra, mais o custo variável menos o custo variável de produzir Qtil, menos o custo variável de produzir Qtil. Vai embora isso aqui, né? Então, a soma dessas duas áreas é o custo variável de produzir Q barra, tá? O que é a soma dessas áreas? É a área, tá? Do retângulo, né? Que tem como um dos vértices a origem e o outro vértice o ponto no qual o custo marginal é igual ao custo variável médio, ou seja, o ponto de custo variável médio mínimo, tá? Conjugada com a área abaixo da curva de custo marginal, né? Essa área aqui, tá, é o custo variável de se produzir Q barra, né? Então, posso deixar só dessa maneira aqui. Então, uma outra maneira, né, de se calcular graficamente o custo variável de produzir Q barra, que embora ela seja composta, né, parece ser pura sofisticação inútil que eu esteja fazendo aqui, na verdade, essa forma de representar o custo variável vai ser interessante para a gente quando a gente estiver falando da função de oferta de uma empresa, tá? Bom, então, com isso eu encerro o que eu queria falar sobre os custos unitários. Deixa eu só falar, então, encerrar, tá, esse vídeo fazendo uma discussão sobre curto e longo prazo, né? Até aqui, tá, quando eu todo o meu discurso sobre custo unitário, custo variável médio, eu fiz, né, na hipótese de que eu tenho num horizonte de curto prazo, e nesse horizonte de curto prazo eu tenho apenas um fator de produção que seria variável, né? Essa hipótese foi conveniente para a gente evitar complexidades matemáticas que não ajudariam muito a gente a esclarecer os conceitos, tá?
mas, claro, ela deixa de lado, tá, alguns aspectos importantes que estão relacionados, né, à decisão da empresa de longo prazo, né? No longo prazo, tá, a gente pode considerar que os fatores de produção deixam de ser fixos e podem ser todos considerados variáveis, tá? Então, tá aqui, né, a nossa distinção. No curto prazo, um ou mais fatores de produção são fixos, tá? Então, parte do custo é fixa e, portanto, o custo total e custo variável são diferentes, né? Mesmo ocorrendo com custo médio e custo variável médio, tá? E também em decorrência de que alguns fatores de produção são fixos, vai prevalecer as leis dos rendimentos marginais decrescentes ou algo similar a isso, que eu não defini tecnicamente, mas que vai implicar que o custo marginal, a partir de determinado momento, vai ser ascendente. Aquela curva de custo marginal em formato de U faz sentido no curto prazo, né? No longo prazo, eu já não posso dizer mais isso, tá? No longo prazo, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho, ao invés de dizer que não há fatores fixos, né? Pode não haver fatores fixos, tá? Tá? Então pode ser que o meu processo de produção, tá, ele seja tal que eu possa ajustar para produzir a quantidade empregada de todos os fatores de produção, né? Não existe nada que seja, nenhum fator de produção cuja quantidade empregada seja invariante. Nesse caso aqui, todos os custos vão ser variáveis, né? Ok? E nesse caso aqui, né, o custo variável, tá, assumindo, né, que não há fator de produção fixo, né, o custo variável e o custo total vão ser iguais, né? Mesmo ocorrendo com custo médio e custo variável médio, tá? Mas o mais importante aqui, né, é que a gente não pode mais dizer, né, não é mais possível afirmar que o custo marginal será crescente a partir de determinado nível de produção. Isso significa, tá, que bom, significa que não necessariamente minhas curvas de custo médio, custo e custo marginal, elas vão ser crescentes, né, ou a partir de determinado nível de produção. Aquele formato das curvas de custo marginal e custo médio que a gente desenhou em forma de U, não necessariamente vão prevalecer no longo prazo, tá? Bom, porque em uma empresa, o que pode acontecer de fato é que uma empresa pode apresentar economias de escala, tá? O que é uma economia de escala? A gente diz que uma função de custo de longo prazo apresenta economia de escala. Aqui ficou em branco, né? Mas era para estar aparecendo aqui economias de escala, tá? Vou corrigir esse material antes de passar para vocês. Caso o custo médio seja decrescente em relação à produção, né? De uma maneira geral, tá? As economias de escala podem ser o custo médio de longo prazo, tá? É bom frisar aqui, né? Tá? Então, se eu olhar o comportamento no longo prazo, tá, do custo médio e do custo marginal de uma empresa, tá, eu vou ter uma curva de custo total médio, ou custo médio, né, e uma curva de custo marginal, tá? O formato dessas curvas, tá, a gente não pode mais dizer que necessariamente elas vão ser crescentes a partir de um trecho, tá? Aqui eu desenhei elas crescentes, mas eventualmente isso não vai acontecer, tá? Não existe nenhuma razão técnica para a gente pressupor um formato específico para essas curvas, digamos assim, tá? Mas enquanto a curva de custo total médio for declinante, ou seja, enquanto o custo marginal de longo prazo for menor que o custo total médio, eu digo que há economias de escala, tá? E nos trechos, né, da minha curva de custo total médio, no qual o custo total cresce com a quantidade, o custo total médio, né, cresce com a quantidade produzida, ou seja, no trecho da minha curva de custo total médio,
no qual o meu custo marginal de longo prazo está acima desse custo total médio de longo prazo, eu digo que há deseconomias de escala, né? Em particular, tá? A menor quantidade na qual o custo total médio é o menor possível, a gente chama de escala eficiente mínima. E aqui o termo mínima, né, é porque poderia ter acontecido, né, que o meu gráfico da minha curva de custo total médio tivesse um formato como esse aqui. Ele começa declinante, daí ele fica horizontal e eventualmente cresce depois, né? Então, o que está acontecendo aqui? A escala eficiente mínima seria o menor valor, né, no qual o meu custo total médio atingiu a menor quantidade a qual o custo total médio, né, atingiu o seu mínimo. Tá? A escala eficiente mínima ela é interessante porque ela vai ser um indicador do tamanho, né, médio das empresas de um setor, né, ou do tamanho mínimo que uma empresa tem que ter em um setor para ter condições de competir com as outras empresas em pé de igualdade, né? Uma empresa, por exemplo, pega esse gráfico aqui, uma empresa que produz uma quantidade muito pequena, né, como essa quantidade aqui, né, que é linha, tá? Ela está produzindo com um custo médio muito alto, né? Uma empresa maior, né, que produza mais próxima aqui da escala eficiente mínima, consegue um custo médio mais baixo, né? E com isso, possivelmente, vai conseguir roubar mercado da outra empresa, praticar preços mais baixos, ainda assim obtendo lucro, né? E, portanto, essa empresa pequena aqui não pode sobreviver se permanecer assim pequena. Ou ela cresce para aproveitar as economias de escala, né? Ou seja, a possibilidade de reduzir o custo médio de produção ou aumentar a produção, tá? Ou ela sai desse mercado, tá? Então, por isso, o conceito de escala eficiente mínima ele é importante, né? Indústrias nas quais a escala eficiente mínima é muito grande tendem a ser indústrias concentradas, com poucas empresas produzindo, né, o bem daquele setor. Ao contrário, indústrias, né, nas quais a escala eficiente mínima é pequena, tendem a ser empresas mais competitivas, com muitas empresas competindo, né, no mesmo setor. Tá? Tá. O que está por trás, né, da existência de economias e deseconomias de escala? Bom, por trás da existência de economias e deseconomias de escala, né, de novo está a tecnologia da função de produção. Tá? As economias de escala, usualmente, elas vão refletir os chamados rendimentos crescentes de escala. Né? O que são os rendimentos crescentes de escala? A gente diz que ocorrem rendimentos crescentes de escala, né, quando, ao se dobrar a quantidade empregada de todos os insumos, consegue-se mais do que dobrar a produção. Tá? O dobrar aqui eu usei apenas intuitivamente. Né? Eu poderia ter escrito mais precisamente que ocorrem rendimentos crescentes de escala quando, ao aumentar o emprego de todos os insumos em uma determinada proporção, tá? A produção aumenta em uma proporção ainda maior. Então eu aumento em 10% o emprego de todos os insumos e a minha produção cresce mais do que 10%. Tá? Sempre que eu tenho rendimentos crescentes de escala, tá, eu vou ter como contrapartida economias de escala. Tá? Se eu tiver o oposto dos rendimentos crescentes de escala são os rendimentos decrescentes de escala, né? E ocorrem rendimentos decrescentes de escala quando, ao aplicar um aumento percentual igual sobre o emprego de todos os insumos de produção, tá, a minha produção vai aumentar menos do que o percentual de aumento que eu dei a todos os insumos de produção. Por exemplo, eu dobro o emprego de todos os insumos de produção, minha produção menos do que dobra. Né? Nesse caso, eu digo que existem rendimentos decrescentes de escala, e os rendimentos decrescentes de escala vão implicar deseconomias de escala. Né? E por fim, né, a gente pode ter os chamados rendimentos constantes de escala. Né? Os rendimentos constantes de escala, eles ocorrem quando, ao variar o emprego de todos os insumos na mesma proporção, o meu produto varia exatamente na mesma proporção. Tá? Se uma empresa tiver rendimentos constantes de escala, no longo prazo o custo médio dessa empresa vai ser o mesmo, independentemente de quanto ela produz. Okay? Pois bem, então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre custos. A gente fechou, tá, a parte conceitual que eu queria apresentar para vocês sobre custos. Tá? É importante essa última parte aqui, esse último slide que
relaciona, né, custos às condições reais de produção, tá? E por que eu falei disso? Porque eu vou usar, tá, nas nossas próximas sessões, tá, os conceitos que a gente desenvolveu aqui para explicar, tá, o comportamento de empresas, tá, e a decisão de quanto produzir de empresas. Tá? Eu vou usar isso aqui explicitamente para dois tipos de empresas: empresas em concorrência perfeita, ou seja, empresas que tomam o preço de mercado como um dado e decidem quanto produzir a partir desse preço de mercado, tá? E empresas monopolistas, que são empresas que são as únicas vendedoras, né, em um determinado mercado, e portanto elas sabem que podem afetar o preço do produto, fazendo variar a quantidade do produto que colocam à venda. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou parar por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima.